Prepare-se para conhecer nosso planeta antes dos dinossauros. O período Devoniano, conhecido como a Era dos Peixes, começou há cerca de 419 milhões de anos. Naquela época, os continentes ainda estavam em movimento e a maior parte da superfície terrestre era estéril, seca e inóspita. O pouco verde vinha de algas e musgos primitivos que começavam a se aventurar fora d'água. Já nos oceanos, era outra história. Trilobitas e corais primitivos dominavam o fundo do mar. Foi nesse cenário que os peixes, que até então nem tinham mandíbulas, passaram por uma verdadeira explosão de evolução. Surgiram os primeiros predadores com dentes e armaduras naturais. Um exemplo icônico é o Dunkleosteus, um monstro marinho blindado que podia chegar a 10 metros de comprimento, com mandíbulas tão poderosas que podiam partir outros peixes ao meio com um único golpe. Mas o mais importante de tudo, foi nessa época também que começaram a aparecer os primeiros peixes com nadadeiras lobadas, como o Tiktaalik e o Eustenopteron, criaturas com nadadeiras musculosas e ossos internos que lembram braços e pernas. Esses peixes foram os primeiros candidatos reais à transição para a vida em terra firme. Enquanto os mares se tornavam mais competitivos e perigosos, alguns peixes foram forçados a procurar alternativas. E foi aí que os peixes sarcopterígeos se destacaram. Eles não só tinham as nadadeiras lobadas, mas também pulmões primitivos, capazes de absorver oxigênio diretamente do ar. Foi dessa linhagem que surgiram os primeiros tetrápodes, os vertebrados com 4 membros ancestrais de todos os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas a conquista da Terra não foi imediata. Antes mesmo dos animais, foram as plantas que tomaram a dianteira na ocupação. No início do Devoniano, o que existia em terra era pouco mais do que musgos, mas isso estava prestes a mudar. Com o tempo, as plantas passaram a desenvolver tecidos mais complexos, raízes profundas e estruturas de sustentação. Foi durante o Devoniano que surgiram as primeiras árvores de verdade, como a Archaeopteris, uma planta com mais de 10 metros de altura que já possuía anéis de crescimento. Essas plantas ajudaram a transformar radicalmente o ambiente terrestre, criando sombra, umidade e solo, abrindo caminho para que a cadeia alimentar saísse da água. O aumento da fotossíntese pelas plantas também reduziu o dióxido de carbono e aumentou o oxigênio na atmosfera, contribuindo para mudanças no clima global. Aos poucos, a Terra, que antes era estéril, ganhava vida. E essa transformação preparava o palco para a diversificação dos animais em ambientes terrestres. Nesse novo cenário, surgiram os primeiros tetrápodes terrestres de verdade. Animais que já não dependiam exclusivamente da água para sobreviver, como o Acanthostega e o Ichthyostega. Eles ainda tinham traços aquáticos, mas já possuíam membros com dedos e pulmões bem desenvolvidos. Eles eram exploradores de uma nova fronteira, capazes de sair da água por curtos períodos, respirar ar atmosférico e até se deslocar sobre a terra firme. O Acanthostega, por exemplo, tinha 8 dedos em cada pata dianteira, uma pista de que a evolução dos membros ainda estava em curso. Mas nem tudo foi progresso. Apesar dos avanços incríveis, o período Devoniano terminou de forma dramática, com uma das 5 grandes extinções em massa da história da Terra. Foi um evento lento e complexo, que ocorreu ao longo de milhões de anos. Os cientistas acreditam que uma das principais causas foi justamente o sucesso das plantas. Com sua expansão, grandes quantidades de nutrientes escoaram para os oceanos, alimentando florações de algas que, ao morrerem, consumiam o oxigênio da água, criando zonas mortas nos mares. O impacto foi profundo e a maior parte das vítimas estava nos oceanos. Mas alguns grupos sobreviveram e, a partir deles, novos caminhos evolutivos começaram a se formar.
Essa extinção, por mais devastadora que tenha sido, abriu espaço para novas formas de vida dominarem os ambientes terrestres. É o início de uma nova era.